Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um bate-papo sobre política internacional aqui nos estúdios do Jornal Liberal. E o assunto dessa semana não poderia ser outro. Vamos falar de eleições francesas. Ontem, se me dissessem que eu ia terminar o domingo vendo a esquerda cantando o hino da Internacional Socialista nas ruas de Paris, eu ia achar que eu estava louco. Mas foi o que aconteceu. Enquanto todo mundo esperava uma vitória da Marine Le Pen, na França, a união do Macron, do centro com a centro-esquerda, deu resultado e o partido de Marine Le Pen ficou em terceiro lugar. Hoje, para conversar aqui com a gente, eu trouxe dois convidados com vivência de França para falar exatamente sobre o cenário político. O João Felipe Tavares é formado em Relações Internacionais e Ciências Políticas pela Escola de Altos Estudos Sociais de Paris e mestre em Comércio Exterior pela Universidade Queen Mary de Londres. E também o Gabriel Nascimento, que é advogado e é mestrando em Direito Econômico no Instituto de Estudos Políticos de Paris. Antes da gente iniciar, eu trouxe aqui uma capa do jornal Le Parisien, não sei se vai dar para ver daí, mas diz muito do momento político, que a capa diz, e agora? O que a gente faz? Para onde a gente vai? Não sei se meu francês está tão bom assim, mas... Está ótimo. Vamos começar a nossa conversa aqui, porque eu acho que isso diz muito sobre o momento. João, ontem eu estava vendo agora é X, né? Não é mais Twitter. Uhum. A galera mais progressista estava compartilhando uma cena do filme do Casablanca, filme de 1942, que fala da invasão nazista na França. E tem uma das cenas que são os soldados alemães num restaurante e os soldados estão cantando uma música patriótica alemã e os franceses todos acanhados ali. Sim. E de repente um deles puxa a Marseillaise e todo mundo começa a entoar. Sim. Então todo mundo usou, mais para o campo mais progressista, usou essa cena para tentar retratar o cenário político ontem de uma união democrática contra o avanço da extrema-direita. Mas para chegar nessa vitória, que de certa forma surpreendente, isso foi pensado. Sim. Esse plano do Macron de juntar com a centro-esquerda, isso aí, você acha que isso aí já foi pensado desde o momento de convocação das eleições, ou isso foi um acordo da última semana para agora? Olá, primeiro, boa tarde, Gustavo, obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Assim, esse foi um acordo que não foi pensado. A imprensa francesa, o Le Figaro, o Le Monde, todos eles falam que o Macron não esperava que a esquerda fosse se unir de novo e criar essa forma de NUPES 2. Vale lembrar que a NUPES foi um grupo de deputados que foi criado na legislatura passada de todos os partidos de esquerda para fazerem passar a lei e terem pelo menos uma maioria dentro da Assembleia. E que foi, em menos de um ano, esse grupo acabou porque eles não se entendiam em absolutamente nada. Então, depois do primeiro turno das legislativas, que aconteceram no dia 30 de junho, o Macron chamou esse grupo, a Frente Popular, né, o Front Populaire, para fazer uma aliança e derrotar a extrema-direita em circunscrições, que são o nome que se dá, desculpa, para... Espécie de distritos, são os distritos. Isso, que são os distritos eleitorais. Uhum. Então, em todos os lugares onde estivessem 3 candidatos no segundo turno, do Rassemblement National, né, do partido da Marine Le Pen, outro do Front Populaire, que é a esquerda, e outro do Macron, o que tivesse em segundo iria se desistir, e o que tivesse em terceiro iria desistir em favor do segundo, para assim os votos do terceiro irem para o segundo e finalmente bater o Rassemblement National. Então esse foi um acordo de última hora, não foi pensado com dias de antecedência, não. Isso foi feito de última hora, como sempre é feito, né? Vale lembrar que esse fronte republicano, que é como eles chamam, para barrar a extrema-direita, sempre teve em 2002 para barrar o Jean-Marie Le Pen, quando ele chegou no segundo turno das eleições contra o Chirac. Em 2017, para barrar a Marine Le Pen contra o Macron. E em 2022, de novo, para barrar a Marine Le Pen contra o Macron. Então, isso sempre acontece, já é meio que corriqueiro na vida política francesa, esse fronte republicano. Gabriel, a gente falou agora aí, a gente está falando de uma
acabou ficando um gosto meio amargo para Marine Le Pen ontem, porque criou-se uma expectativa, e pelo discurso dela, claramente ela também tinha criado uma expectativa para ontem, e pelas celebrações em Paris, esse campo republicano, como muitos chamam, se considerou vitorioso ontem, mas ao mesmo tempo a Marine Le Pen praticamente dobrou a quantidade de assentos, foi de 89 para 142. Até que ponto o resultado de ontem é uma derrota? Primeiro, Gustavo, queria te agradecer pelo convite, queria agradecer ao João, a todo mundo que está assistindo a gente agora. O que eu acho importante na análise do resultado da eleição é para a gente ver quem, na verdade, foi o perdedor nesse momento. Para mim, o maior perdedor foi o presidente, foi Emmanuel Macron, que fez essa aposta que foi vista como arriscada até pelos próprios aliados dele desde o início, né? De tentar quebrar esse momento de crescimento da direita na França depois das eleições europeias, acreditando que a esquerda enfraquecida como estava não teria como reagir e ele poderia se colocar novamente como a maior força no parlamento. Isso acabou não dando certo, né? Mas é claro que, como tu falaste, para os eleitores do Rassemblement National, fica esse gosto amargo, porque foi criada a expectativa, a quantidade de votos que eles tiveram como partido isolado ainda foi a maior, né, na França, e eles ainda são, isoladamente, o maior partido do parlamento, mas não conseguiram chegar ao que eles queriam, que era a maioria absoluta. Que durante um tempo, ainda entre o primeiro e o segundo turno, essa barreira de contenção contra a extrema-direita que tentaram criar, havia dúvida se o próprio Emmanuel Macron ia aderir, se o bloco dele, o Ensemble, ia se juntar e ia realmente poder barrar o bloco de extrema-direita que vinha nesse crescimento e nesse momento de tipo, agora nós vamos conseguir ser maioria no parlamento. Mas realmente não foi o que ocorreu, né? Então, fica esse momento de nós crescemos no parlamento, quase dobramos, foram de 88 para 144 cadeiras, mas não chegaram ao que eles quiseram, né? O que eu acho interessante nesse momento de relativa vitória das forças contra a extrema-direita na França, é não perder o foco de que há um crescimento nítido, né? Há um crescimento tanto na narrativa de que os problemas que eles apontam são vistos pelos franceses com maior importância, mas também como partido, como força política, cresce e se torna cada vez mais importante. Então, apesar de haver essa que a gente chama de vitória pírrica, né? Uma vitória com um gostinho de derrota para o Rassemblement National, eu acho que não é importante que a gente tenha em mente que o crescimento deles foi claro, né? Isso não pode ser ignorado e a gente não pode levar em consideração que essa força foi derrotada. Antes da gente falar mais sobre esse crescimento deles, eu acho que ficou muito óbvio essa questão da fragmentação do parlamento. Sim. Muito já se falava que era ingovernável antes. Ingovernável não, era difícil de se dialogar e agora está mais fragmentado ainda, especialmente para o Macron tentar encontrar uma saída política dentro do parlamento. Como é que você enxerga essa questão da viabilidade para o Macron? Tem saída política até as próximas eleições presidenciais? Então, a Constituição francesa não vai permitir que ele dissolva a Assembleia de novo, né? Ele tem que esperar pelo menos 1 ano para fazer isso acontecer. Lembrando que ele ainda tem 3 anos de mandato, então ele vai ter que procurar algum jeito de governar, ou ele pode pedir demissão e deixar a presidência e aí vamos ter uma eleição antecipada. Uhum. Mas ele tem como procurar governar com o que se diz do PS, né, que é a esquerda republicana, falando assim, que é o partido do ex-presidente François Mitterrand, do ex-presidente François Hollande, que inclusive foi eleito ontem deputado de novo. Ele pode tentar se juntar a eles, mas ele já deixou claro que ele não vai se aliar com a extrema esquerda, que também faz parte desse bloco, que no caso é a LFI, que é a França insubmissa, eu acho que é isso que seria a tradução em português. Ele não vai querer governar com a extrema esquerda, também, obviamente, não vai querer governar com a extrema direita, então ele vai ter que olhar ou para a esquerda republicana do PS ou para a direita republicana, que é o partido do general de Gaulle, que é o partido do ex-presidente Chirac, do ex-presidente Sarkozy,
e que ele pode tentar governar aí. Caso isso não aconteça, ele vai ter que procurar um governo técnico. O governo técnico é um governo que, em ministérios, ele vai ter que botar pessoas técnicas, economistas técnicos e não mais homens políticos. Apenas o governo técnico para governar até o final do seu mandato. Aquela coisa para evitar ganhos, né? Exato. Políticos através do poder. Exato. Essa pergunta... Só adicionando claro. no que o João falou, eu acredito que, na verdade, esse resultado ele prova a crise política que o Macron encomendou para si mesmo. Né? Com certeza. Ele fez um cálculo político de que ele conseguiria manter o parlamento ainda sob controle da coalizão dele e conseguir dar um freio nesse momento de ganho político da extrema-direita. Não conseguiu fazer isso. Qualquer governo que saia desse resultado vai ser um governo fraco, vai ser um governo que não vai conseguir implantar suas pautas. Né? E a gente sabe que, numa análise histórica do que costuma acontecer, um governo que não consegue implantar suas pautas no parlamento é um governo que chega nas próximas eleições presidenciais muito mais enfraquecido. E isso dá mais força ainda, tanto para o lado da extrema-direita quanto para a esquerda. Né? Exatamente. Então, ele fazendo esse jogo de convocar novas eleições parlamentares, ele acabou enfraquecendo muito o polo dele, não só no parlamento, mas a narrativa política dele, porque ele, que já era um presidente que era muito criticado por implantar pautas que eram vistas por alguns como antipopulares ou contra a vontade da população, agora não vai ter nem cadeiras no parlamento para implantar essas pautas. Sim. E só, desculpa interromper. Não, fica à vontade. É que ele não pode mais se candidatar em 2027, mas ele estava preparando um sucessor. Esse sucessor seria o Gabriel Attal, que é o atual primeiro-ministro, que fez um gesto que é comum na França, quando se perde as eleições legislativas, o primeiro-ministro incumbente entrega a sua carta de demissão e o Macron recusou. Ele seria o potencial candidato do Macron às eleições presidenciais de 2027. Mas, como o Gabriel falou, como ele deu esse tiro no pé, provavelmente ele enfraqueceu mais o seu campo e só vai fortalecer isso o Rassemblement National, com certeza. E é muito curioso, né? A gente até conversava isso ainda agora, que estrategicamente talvez fosse interessante que o Macron perdesse essa eleição. E é sempre difícil você aceitar isso, mas se a Marine Le Pen tivesse vencido de fato as eleições ontem, ele poderia chegar daqui a 3 anos com o mesmo parlamento dividido, fragmentado, sem a Marine Le Pen sem o grupo dela conseguir avançar em muitas pautas dentro do parlamento, e teria um telhado de vidro para dizer, olha, você está vendo como eles governam? É assim que eles querem governar. Uhum. E agora não tem isso. Então, é aquela coisa, ficou feio para a Marine Le Pen ter ficado em terceiro ontem. Mas a longo prazo, eu acho que ela talvez tenha se dado bem, né? Sim. Por publicidade fica ruim, mas estrategicamente, politicamente, o jogo dela continua funcionando normalmente. Aliás, agora mais forte do que antes. Tanto que o crescimento dos partidos que antes integravam o Front National e agora o Rassemblement National, a gente vê que ao longo do tempo é uma crescida constante, né? Sim. Então, desde o final dos anos 90, o grupo do Jean-Marie Le Pen veio tentando a presidência, inicialmente em 2002, chegou ao segundo turno contra o Jacques Chirac e sofreu uma surra histórica, mais de 80%, de um lado e 17%, 18% do lado dele. E a gente vê ao longo do tempo esse crescimento constante desse lado da extrema-direita, que vem se tornando mais palatável, né? Até pelo afastamento do Jean-Marie, até pela mudança um pouco das pautas e também por uma mudança na sociedade francesa, que enxerga esses problemas de uma forma diferente hoje. Só complementando o que o Gabriel falou, que eu acho muito interessante, a Marine Le Pen ela é uma grande estrategista política. Isso a gente tem que confessar. Ela assumiu o partido em 2011, né? Ela está desde quando o pai saiu. O pai criava muito problema, ele tinha frases antissemitas, ele tinha várias frases que são inadequadas. E que ela conseguiu afastar o pai e ela conseguiu criar uma campanha de começar a normalizar o Front National, que virou agora Rassemblement National. E com essa normalização, tiveram esses crescimentos nas pesquisas, né? Só que agora, por exemplo, durante a campanha, sempre volta essa coisa do nazismo, essa coisa do antissemitismo. Do pai, né? Do pai. A figura do pai. E aí, por exemplo, eles tiveram são 577
distritos que tem na França. Então, eles tiveram que arrumar 577 deputados para botar o nome, e muitos deles eles não viram exatamente. Isso daí mostra um pouco de despreparo também, né, do poder. E aí teve um caso de uma candidata que estava acharam foto dela de 20 anos atrás com um chapéu da Luftwaffe, que é a Força Aérea Alemã, né, da Segunda Guerra Mundial. Então, isso mostra um pouco do despreparo também que ela teve nesse segundo turno das legislativas francesas. Mas o crescimento que o Rassemblement National tem de 2011 até hoje, quando ela assumiu o partido, é evidente, é claro. É bem nítido mesmo. Vocês dois moraram em Paris, né? O Gabriel está há 2 anos em Paris, o João morou 4 anos em Paris, não é? Isso. E Paris sempre teve um histórico muito progressista. Se a gente pega o mapa eleitoral, não só dessa eleição, mas do próprio Parlamento Europeu, que foi o que gerou esse início dessa crise com o Macron, Paris ela diverge muito politicamente do resto do país. Como é que o Mélenchon pode se capitalizar nessa história? Para uma eleição de 2027, existe a possibilidade de se fortalecer, da esquerda de se fortalecer depois apesar de por pouco ter vencido as eleições legislativas? O que vocês acham? Bem, eu acredito que o momento do Mélenchon é muito bom. Ele tem pautas que têm muita entrada, especialmente entre os jovens da França, né? E quanto às cidades, a gente vê essa diferença nos Estados Unidos, no Reino Unido. As cidades, ainda mais cidades grandes, são muito mais cosmopolitas, tendem a ter valores mais progressistas. E no caso de Paris, especificamente, tem um número de imigrantes e naturalizados franceses que acaba influenciando nessas eleições, descendentes de pessoas de outros países, das colônias francesas. Então, naturalmente, é um local que vai ter uma votação muito maior para o campo da esquerda, né? E a questão do Mélenchon, além dele poder ter essa capilaridade entre os mais jovens e as classes um pouco mais populares na França, é a questão do cenário internacional, que eu acredito que dá força para ele também, né? Sim. A questão de Gaza acabou sendo central nas eleições francesas desde as eleições europeias, né? E ela traz muita força junto desse público e também do bloco de esquerda que ele criou. A gente pode ver isso mesmo até nas manifestações, né? O número de bandeiras palestinas que a gente vê é muito grande. Sim, então, esse cenário de um pouco inflamado internacional, eu acho que pode capitalizar bastante para ele. E também esse resultado um pouco dividido mostra que talvez a esquerda, né, tenha espaço numa eleição presidencial daqui a 3 anos, e isso aumente os apoios ao redor dele. Porque grande parte do discurso do Macron e do centro, né, durante todos esses anos, foi que a esquerda não tinha condições de enfrentar o Rassemblement National numa eleição presidencial ou mesmo numa eleição parlamentar, né? Eu acho que essa eleição, esse segundo turno, ele acaba mostrando que talvez, num confronto direto, haja espaço para a esquerda vencer o campo da direita ou extrema-direita, como quer que seja, né? Sim, com certeza. Assim, eu acho que o Mélenchon ele teve uma sacada muito grande ali, né? Vale lembrar que a França ela dominou o norte da África, né, até a década de 60. Então, países como Argélia, Tunísia, Marrocos faziam parte da República Francesa, e esses países são majoritariamente países muçulmanos, né? Então, o Mélenchon, hoje em dia, a maior parte do seu eleitorado, como o Gabriel falou, são de ex-imigrantes, além da parcela mais progressista da sociedade francesa, mas há uma grande parcela de ex-imigrantes que votam por Mélenchon justamente porque ele soube chamar essas pessoas para comporem a base dele da LFI. Então, eu acho que tem até uma deputada, eu não sei se ela é deputada do Parlamento Francês ou do Parlamento Europeu, que é nascida em Gaza, por exemplo. Uhum. Então, ele soube falar com esse eleitorado que tem descendência árabe e que é muçulmano e que quer ser representada na política francesa e se ver representada pelo Mélenchon. Aproveitar essa tua fala para a gente até começar a falar de imigração, porque esse é o grande tema que tem dominado as eleições europeias. É o tema central, na verdade. Além do custo de vida, é a situação da imigração.
O que me parece é que está muito claro que existe um problema. Sim. E a polêmica é como tratar esse problema, como lidar com esse problema. E acho que é importante, porque muita gente já vê a Marine Le Pen, ela é a candidata da extrema-direita, então já se sabe que ela tem pautas mais polêmicas para a imigração. Mas o que a Marine Le Pen quer? O que ela pensa sobre a imigração? Então, o que a Marine Le Pen quer, que uma das... Eu acho, tenho certeza que é a proposta mais... polêmica dela é mandar todos os estrangeiros, né, que estão lá, que não têm nacionalidade francesa, que estão lá, que cometeram crime, que cometeram delitos, que eles voltem. Ela quer mandar eles de volta para os países de origem. Uma outra proposta dela é que quando o estrangeiro pede demanda de asilo político para ir para a França, que essa demanda seja feita no consulado francês no país de origem. Então não se pode mais chegar na França e pedir no território francês o asilo político, e tem que fazer lá mesmo no país de origem. Mas, sem dúvida nenhuma, essa pauta da imigração é algo de extrema importância e que vai ainda gerar muito debate, eu acho, aí para as próximas eleições. Como é que tu vê isso, Gabriel? Assim, existe algum paralelo nisso na história da França? Assim, eu estava tentando pensar e assim, eu sei que o Sarkozy teve um discurso também muito forte de imigração, até na época que ele foi ministro, antes de ser presidente, também teve uma política de tolerância zero na França. O Charles de Gaulle também teve, mas alguém com esse nível de nessa profundidade no tema de imigração como a Marine Le Pen, como é que você enxerga isso? Na história recente da França, a gente não vê isso. Até porque esse tema, apesar de ser algo que esteve constante nos últimos 40 anos, eu acho que a gente pode traçar isso, na verdade, desde a Guerra da Argélia, né? A Guerra de Independência, quando muitos argelinos, tanto de ascendência francesa, quanto pessoas que eram, de certa forma, ligadas ao regime de Paris, emigraram da Argélia, e esse é um movimento crescente nas últimas décadas. O Mélenchon é isso, né? O Mélenchon é nascido na Argélia e filho de franceses e migrou depois para a França. Ele próprio já é um exemplo disso, né? Uhum. Mas é algo que vem crescendo nas últimas décadas e para alguns de forma já sem controle algum, né? E existe um foco, na verdade, da diferença entre a abordagem de cada um dos lados, né? Especialmente o que seria a esquerda e a direita. A direita enxerga isso mais como um problema de integração, na verdade, né? Sim. Que alguns grupos, tanto pelo volume, né, como isso é feito, não conseguiriam se integrar na sociedade francesa. E essas pessoas que não conseguiriam se integrar, né, no que eles veem como a cultura, a nacionalidade francesa, o jeito de viver da França, essas pessoas deveriam ser deportadas ou mandadas embora, né? Não existe um apelo, por exemplo, para corte, para parar totalmente a imigração, como existe em alguns outros países, né? Alguns, por exemplo, no leste europeu, essas demandas são um pouco mais pesadas. Sim. Na França não é tanto essa questão, né? Já a esquerda enxerga isso como a imigração é parte da história da França. Ficou até muito célebre ontem, na Place de la République tinha uma bandeira, acho que uma bandeira da França, escrito La France est issue de migration. A França é tecida pela migração. Cheio dos retalhos, né? Eu vi e eles enxergam isso como parte da história da França, né? E que o Estado deveria fazer era aumentar as formas de integrar essas pessoas no tecido social, com benefícios, tratando elas de uma forma diferente, né? Diferente do que acontece hoje, no caso, né? Mas a migração ela acaba sendo um problema do bloco inteiro. Não Sim. Só do bloco europeu, né? Como a gente vai falar um pouquinho depois do Reino Unido, esse também é um problema que passa até para o Reino Unido, que não faz mais parte do bloco europeu, né? Exato. Vamos até aproveitar e falar logo do Reino Unido, porque na quinta-feira, tava até falei para ele ainda agora, antes de a gente começar a gravar, que na quinta-feira, nada mais britânico do que uma eleição
sem dificuldades, sem surpresas, começou no horário certo, terminou no horário certo, o candidato previsto era tal, para vencer tal, e ele ganhou, a previsão de vitória foi protocolar comigo, nada mais britânico do que isso. Eu fiquei tão acostumado na quinta-feira que quando chegou na sexta-feira eu esqueci que a eleição era na França, e que na França tudo é um pouco mais caótico. Sim. Então, o Reino Unido, pelo menos momentaneamente a França também, estão remando contra uma maré, que é uma maré de um crescimento populista à direita, na Europa, e não só na Europa, mas no mundo todo. Como é que vocês enxergam as similaridades dessas eleições? Tem paralelo no que acontece no Reino Unido e o que aconteceu na França? Quer falar? Pode começar. Bem, eu vejo, pessoalmente, esses movimentos como muito diferentes, na verdade. Né? Eu discordo, inicialmente, que a França esteja caminhando contra a maré do crescimento da direita. Eu acho que a direita está crescendo. Foi momentâneo, né? Foi uma questão do segundo turno de estratégia política ali. Exato. Mas, como a gente falou, o Rassemblement National é o maior partido do parlamento. Eles tiveram a maior quantidade de votos totais, aumentaram o número de cadeiras. É o que a gente falou, né? Eu estava falando ainda agora com ele, desculpa te interromper. Se a eleição legislativa na França, se ela fosse uma eleição proporcional, o Rassemblement National tinha ganhado ontem de lavada, né? Ele teve 10 milhões de votos, enquanto que o Front Républicain, os candidatos da esquerda, tiveram um pouco mais de 8 milhões de votos e o do Macron um pouco mais de 7 milhões de votos. Então, realmente, o Rassemblement National teve uma maioria esmagadora ontem, só não conseguiu reverter isso em deputados para ter a maioria no parlamento. Enquanto isso, no Reino Unido, para mim, a questão é muito diferente. Os conservadores estavam há 14 anos no poder. A gente vê aí um desgaste, na verdade, do discurso, um desgaste da imagem do partido, dos líderes. É um partido que, nesses 14 anos, teve 4 primeiros-ministros, né? Ou 5? 5, na verdade, né? O que mostra um total caos, na verdade. Descontrole total. Exatamente. É o partido que, durante esses anos, ficou internamente no Reino Unido conhecido como o partido The Nasty Party. Então, o partido... Da sujeira, né? Da sujeira, malvado, alguma coisa assim. Que é o partido que derruba seus líderes sem nenhum problema. Lá é um pouco diferente, né? Como ocorre em outros sistemas, que o Partido Conservador escolhe seu líder e esse líder se torna primeiro-ministro. E, além disso, teve toda a questão do Brexit, que foi muito desgastante para o Reino Unido. Teve a pandemia com o Boris Johnson fazendo as festas dentro do Partygate, como Partygate, lá no Number 10, na sede do governo. Logo depois disso teve a Liz Truss, teve a Theresa May, que falhou nas negociações do Brexit, teve a Liz Truss, que durou 45 dias no cargo, menos do que o Alface lá, como ficou... É verdade, tinha esquecido. Conta aí essa história do Alface, que ela é muito interessante. Quando a Liz Truss ganhou a eleição para a liderança do Partido Conservador, já havia uma certa descrença quanto à capacidade dela, né, de poder empreender tudo que ela tinha anunciado que faria. Até que, num certo dia, ela anunciou que seria o mini budget, um orçamento reduzido para fazer mudanças no orçamento que já estava planejado pelo parlamento. Né? Esse orçamento ele ia se mostrar um desastre, né? Que ele apresentava uma série de cortes de impostos sem cortes de despesa. E as reações do mercado e do Banco Central foram terríveis. A libra esterlina despencou de uma forma que não acontecia há décadas. Então, nesse contexto, um jornal britânico falou: vamos ver quem dura mais, Liz Truss no cargo ou um Alface. Colocaram um Alface sendo gravado ao vivo, né? Fizeram uma live do Alface. E dias depois disso, o Alface venceu. A Liz Truss renunciou ao cargo. O humor britânico é muito ácido e é bom por causa disso. Né? E aí tem a cena dela renunciando, em prantos, na sede do parlamento, na frente da sede do governo, Number 10. E logo quem assumiu foi o Rishi Sunak, que fez parte dos últimos governos anteriores, né? E tinha sido o competidor principal dela nessa disputa pelo controle do Partido Conservador. E quando ele assumiu, o partido já estava totalmente desmoralizado, né, por todos esses acontecimentos. Aliás, estava tão desmoralizado que
O Rishi Sunak tem uma proposta mais ou menos similar da Marine Le Pen quanto à questão dos imigrantes entrando ali de forma ilegal, a ideia era pegar os imigrantes, botar no avião e mandar para Ruanda. Só que as pessoas já estavam a margem está tão desgastada que nenhuma proposta que talvez muitos conservadores adotariam, nem ela foi levada a sério. E a prova disso é que as pessoas que demandam mais essa questão da imigração, de ter uma resposta para a imigração lá no Reino Unido, não votaram para o Partido Conservador. Eles votaram para o Reform, que é o partido do Nigel Farage, que é o ex-líder do Brexit dentro do Parlamento Europeu. Que ele tentou agora pela 8ª vez, bem persistente, tentou pela 8ª vez essa cadeira lá na Câmara dos Lordes e conseguiu. E ele... simplesmente o Partido Conservador perdeu muito voto para ele. Ele teve 14% das eleições, mas também lá não tem uma eleição proporcional e acabou tendo, se não me engano, só 4 cadeiras no parlamento. Eu não tenho certeza quantas cadeiras... Foram 4 cadeiras, e o que eu acho mais interessante da gente analisar isso é que por conta do sistema eleitoral do Reino Unido, o Partido Trabalhista tem essa maioria histórica, né? Mas eles tiveram só 33%, 32% dos votos, se eu não me engano. E se tu juntares o partido do Nigel, o Reform UK, que é um partido mais à direita do Partido Conservador, e os votos do Partido Conservador, eles teriam mais votos do que os trabalhistas. Sim. Então, tu vês que eu não vejo também como sendo uma queda da direita, uma ascensão da esquerda. Sim. Na verdade, para mim também, acaba sendo a questão do voto tático, né? Que acabou empurrando... É o sistema, né? O sistema permite. E uma coisa que ajudou também bastante o Labour Party lá, que é o Partido Trabalhista, foi que o SNP, que é o Partido da Escócia, teve uma queda histórica, né? Esse ano, que é o Partido de Independência da Escócia, se eu não me engano, teve uma votação muito abaixo da média e que esses votos migraram para o Labour. Então, foi aí que eles também tiveram um crescimento significativo dos votos e conseguiram ter mais porcentagem aí. E é interessante tu lembrares isso do Partido Nacionalista Escocês, é que a situação deles era muito similar à situação do Partido Conservador. Sim. Eles já governavam a Escócia há 15 anos, se não me engano, também era um espaço de tempo enorme, e durante esse período teve mudança de líderes, teve escândalo de corrupção, prisão de antigos líderes. Então são partidos que ficam naturalmente desgastados com o passar do tempo, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa narrativa de que a direita está em queda. Eu acho que tem um crescimento aí da força política da esquerda nos dois países, né? Mas analisar isso como sendo uma derrota, como se a direita tivesse... Simplificar, né? Exatamente. Eu acho que é uma análise um pouco pobre, assim. Eu acho que só para complementar essa questão do Reino Unido, é que a gente tem duas coisas que eu acho que fizeram com que a esquerda voltasse ao poder. Primeiro, óbvio, que é o que a gente já comentou, foi a incompetência dos conservadores durante esses 14 anos que eles passaram no poder. E segundo, a gente tem que dar os louros ao Keir Starmer, que é o novo primeiro-ministro, porque ele foi o cara responsável por organizar o Partido Trabalhista. O Partido Trabalhista até 2020 era uma bagunça. Era liderado pelo Jeremy Corbyn, que saiu, ele foi expulso do partido, ele foi condenado por frases discursos antissemitas, e ele foi expulso do partido, e o Keir Starmer, que não tem uma popularidade tão alta dentro do Reino Unido, vale lembrar, mas que já era mais alta o suficiente do que a do Rishi Sunak, que não é muito difícil, né? Até o Alface devia ter uma popularidade maior que ele. Tinha até um jornalista que disse que o chato é o novo revolucionário. Que é exatamente que é o novo primeiro-ministro britânico. Você olha para ele não tem nada de fervor nele, não tem nada de Boris Johnson, nada dessa onda populista. Pelo contrário, você olha para ele, dá preguiça de ver ele falando.
Mas ele ele soube conquistar os novos eleitores. Por exemplo, antigamente era muito normal ir para ver um comício do Partido Trabalhista que tinha a bandeira da Palestina e não via uma bandeira do Reino Unido. A primeira coisa que ele fez foi barrar a entrada de bandeira da Palestina e só ter bandeira dos países que fazem parte do Reino Unido ou o Union Jack, que é a bandeira do Reino Unido. E isso começou cativando o eleitor que podia ser simpatizante dos conservadores, mas que não tem uma fidelidade tão grande assim pelo partido, pelos Tories, né, como eles são conhecidos. Só adicionando um pouco sobre isso que tu falaste, isso também gerou uma reação, na verdade, né? Sim. Do outro lado. Eu já ia falar dessa reação. Diga lá, falando. Por essa falta de apoio do Partido Trabalhista, tanto à questão em Gaza, quanto a querer se distanciar dessa luta que é muito associada à esquerda em grande parte do mundo, em alguns locais do Reino Unido, pessoas com ascendência de países muçulmanos, de maioria muçulmana, decidiram sair do Partido Trabalhista e lançar candidatura independente, né? Que foi o próprio caso do Jeremy Corbyn. Isso. Exatamente. Que ganhou pelo sendo independente. Diga-se de passagem, o Corbyn teve mais votos do que o do Starmer agora. Em 2017, o Corbyn teve mais votos do que ele. Sim. Mas, enfim, o sistema político é outro, então permite que isso aconteça. Eu até coloquei no jornal semana passada que ele não foi eleito dessa vez, que é o George Galloway, que ele é um membro do parlamento bem à esquerda mesmo. E ele, num dia antes da eleição, disse, olha, não votem no Starmer. Ele é o novo candidato do establishment, ele é o candidato da mídia, do sistema. Ele não tem nada a ver com a ala progressista. Então, apesar dessa grande maioria que a gente viu no número de parlamentos, parece que ele vai ter dificuldade de tentar unir até o próprio campo dele. Sim. Esse meio. Com certeza. Bom, a conversa é ótima, dá vontade de ficar a tarde inteira conversando, porque é uma Europa inteira, é o mundo inteiro para falar, mas eu acho que a gente conseguiu falar bem aqui sobre eleições francesas, falar sobre essa vitória surpreendente no domingo da aliança do Macron com a centro-esquerda, mas, claro, não pode deixar de lado o fato de que a Marine Le Pen continua em grande ascensão na França e vai se fortalecendo para disputar a eleição presidencial em 2027. Eu queria agradecer a presença de vocês. Obrigado, João. Obrigado, Gabriel. Se vocês quiserem deixar o último recado, fiquem à vontade aí. Agradecer a presença de vocês, né? Eu só queria agradecer mais uma vez, precisando de novo, estamos aí. Foi um prazer. Eu queria te agradecer novamente. Já é a segunda vez que tu me chamas para falar um pouco sobre o que acontece na França e eu queria me colocar à disposição para sempre falar, sempre que for chamado. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço, e a você que nos assistiu. Esse foi o nosso mais um bate-papo sobre política internacional. A gente sempre busca trazer pautas de relevância internacional para que a gente discuta aqui dentro dos estúdios do Liberal. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até a próxima.